Muito obrigado, prazer ver vocês hoje à noite. Realmente eu só queria esclarecer umas coisas, né? Não estou fazendo parte da liderança nem aqui nem da conferência no final de semana, mas para que vocês conhecem bem o Dr. Street, ele era meu professor no mestrado aconselhamento bíblico nos Estados Unidos e o aconselhamento bíblico lá, o mestrado é igual que qualquer doutorado, diz Paulo Tripp, diz todos os peritos, né? Então foi um privilégio enorme sentar embaixo da liderança desse homem. Ele é um homem muito humilde e graças a Deus ele não entende nada de português, então não vai entender nada que eu estou falando dele hoje à noite. Se ele soubesse, talvez ficaria com raiva. Foi dito que ele é um professor nos Masters College. Eu queria vocês saberem tudo. O John MacArthur tem aquela igreja da graça enorme, e eu sempre disse, não pode ter uma igreja tão grande e funcionar. Ele tem, porque na igreja, cada ABF, cada grupo pequeno tem um pastor, e ele é um dos pastores daquele grupo há décadas. Ele também não é somente um professor no mestrado, ele é o diretor geral daquele departamento pós-graduação total, e especialmente na área de aconselhamento bíblico. E quem muito poucas pessoas sabem, ele é o presidente da ACBC há 20 anos. Então ele é bem qualificado, e ele é, como eu falei, tem que conhecer ele para saber, homem humilde, é incrível, a sabedoria que Deus tem dado a ele, vocês vão gostar muito dele. Se gosta muito deles, eu aceito a oferta. Não, estou brincando. Deixaram o Mateus traduzir para ele hoje, porque Mateus é bem mais bonito do que eu, e o português dele melhor. Então, Dr. John Street, it's all yours, sir, and you have no idea what I said about you. Well, but that's okay. Oh, he did. Nice guy. I think this is man. Boa noite. Good evening. See, I know a little bit of Portuguese, Tá vendo? Eu conheço um pouquinho de português, sim. but then when I try to speak Portuguese, Mas quando eu dou uma tentativa em conversar em português, people say as pessoas falam desligado. turned off. I am going to sit down when Pastor Genuine, I see you. Yeah, it's good to see you. I'm going to sit down while I speak Eu vou dar essa palestra sentado, because that's the way Jesus did. porque foi assim que fez Jesus. He sat down when he spoke, Ele assentou para and falar he made people stand. e ele mandou as pessoas ficarem de pé. I'm not going to make you stand. Mas eu não vou fazer isso não. Right. But at my age, I'm getting old, Já chegando na idade onde eu estou, and so sitting down is helpful to me. então por isso ficar sentado ajuda. Just gonna trail. Vamos esquecer disso. Don't need it anyhow. All right. We want to start and talk a little bit about what the world calls conflict resolution. Vamos começando falando de o que o mundo chama de resolução de conflitos. But I don't like that terminology Mas eu não gosto dessa terminologia, because the Bible doesn't use that terminology. porque a Bíblia não usa essa terminologia. It is not our purpose to resolve conflicts as Christians. Não é nosso propósito resolver conflitos sendo cristãos. That's not our role Não é nosso papel as pastors or as counselors. como pastores ou aconselheiros. That's what the world says. É o que o mundo fala, The Bible doesn't use that terminology. mas a Bíblia não usa essa terminologia. Instead, it talks about peacemaking, Mas a Bíblia sim fala sobre sendo pacificadores. but peacemaking is only one part of a broader process. Mas sendo pacificador é só pedaço de processo maior. And what we really need to be involved in is E o que na realidade precisamos estar envolvidos biblical reconciliation. é reconciliação bíblica. Now that's what we should be involved in. É isso mesmo onde devemos estar envolvidos. The world has a very short-sighted view of dealing with problems between people. O mundo tem uma perspectiva muito curta, muito miópico pensando em a resolução de problemas das pessoas.
If an argument or a quarrel or a conflict comes up between people, Se surgir um argumento, uma queixa, uma briga entre as pessoas, the goal is to resolve the conflict, a meta é resolver o conflito, to try to end the disagreement. tentar trazer o desacordo a uma conclusão, a um fim. But that is not our goal, Mas isso não é nosso propósito, nossa meta. because some conflicts are necessary. Porque alguns conflitos são necessários. Because some people take a righteous view and some people take a very ungodly, unrighteous view. Porque umas pessoas podem ter uma perspectiva, uma posição bíblica, piedosa, outros podem ter uma posição pecaminosa. So some conflicts are necessary. Então, às vezes, conflito é necessário. And there will never be any real, true resolution to those conflicts. E nunca terá uma resolução final a esses tipos de conflitos. But when there are disagreements between believers, Mas quando existe um desentendimento, um desacordo entre crentes and it has caused a division between them, e causou uma divisão entre os dois, we want to go way beyond just mere resolving that conflict queremos ir muito além de simplesmente resolver o conflito and bring about real reconciliation. e trazer uma reconciliação verdadeira. In order to get started, let's go to Matthew chapter 5. Para começar, abrimos Evangelho de Mateus, capítulo 5. Here we come to the Sermon on the Mount. E aqui chegamos ao Sermão na Monte. Jesus is describing the characteristics of people that are a part of his kingdom. Jesus está descrevendo as características das pessoas que estão dentro do seu reino. They should be characteristics that describe you and I. Estas devem ser as características que descrevem a eu e a você, a mim e a você. And he says in verse 9, "Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God." E Jesus fala em versículo 9 de Mateus 5, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Now, there is a big difference between people who are peacekeepers and people who are peacemakers. Existe uma grande diferença entre as pessoas que guardem paz e os que fazem paz. We're supposed to be peacemakers. Nós devemos ser os que fazem a paz. A lot of parents, if they have a number of children, Muitos pais, por exemplo, se eles têm muitos filhos, want to be peacemakers. eles querem fazer a paz, So there's peace in the household. para que seja paz dentro do lar. But as Christians, we don't try to keep peace, we try to make peace. Como cristãos, nós não simplesmente tentamos guardar paz, mas fazer paz. But that is only one part of a broader process. Mas isto é apenas pedaço de processo maior. Let's look at verse 23. Vejamos versículo 23. So, if you are offering your gift at the altar and there remember that your brother has something against you, Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Now notice, you do not have anything against your brother, Percebem aqui, você não tem nada contra seu irmão, but your brother has something against you. mas seu irmão tem alguma coisa contra ti. Then he says, verse 24, Aí ele continua falando, versículo 24. leave your gift there Deixe perante o altar a tua oferta, before the altar and go. vai primeiro, First be reconciled to your brother and then come and offer your gift. vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então voltando faze a tua oferta. Now, even if you have nothing against your brother, Olha, até mesmo se você não tem nada contra o seu irmão, but your brother has something against you, mas seu irmão tem alguma coisa contra ti,
Since you're the one that knows that, you go and seek to be reconciled to your brother. Você, sabendo disso, você tem a obrigação de ir para ser reconciliado com seu irmão. Let's go to Matthew chapter 18. Agora, Mateus 18, Verse 15. versículo 15. If your brother sins against you, go and tell him his fault between you and him alone. If he listens to you, you have gained your brother. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Now, in this case, you have something against your brother. You believe your brother has sinned against you. Neste caso, é você que tem alguma coisa contra seu irmão. Você acredita que seu irmão pecou contra você. So you need to go to your brother and bring about some kind of reconciliation. Você tem a obrigação de procurar seu irmão e procurar a reconciliação. Whether you're the one who has committed a sin, Então não importa se foi você que cometeu o pecado or whether or not your brother has committed a sin, ou se foi o seu irmão que cometeu o pecado, because you know about it, it's your responsibility to go and be reconciled. devendo ao fato de que você tem conhecimento, você sabe disso, você tem a obrigação de procurar a reconciliação. Now, I'm not sure this is going to work in Portuguese, Olha, eu não sei se esse aqui vai funcionar em português. but in English it goes, he with the sore toes goes because he's the one who always knows. All right. A ideia é, quem tem o dedinho doendo tem a obrigação de ir, porque ele sempre está sabendo dessa dor. Se é seu dedo que está doendo, você sabe e você tem que fazer alguma coisa. Yeah. It doesn't have the ring, probably. Não é muito poético traduzido. Yeah. But you understand that either way, whether you have been sinned against or whether your brother believes you've sinned against them, you're the one that's supposed to go. Mas a ideia é isso. Não importa se foi você que pecou ou seu irmão pecou, mas você sabe, você sabendo tem que procurar reconciliação. You see, this is very much in keeping with Jesus' statement about the fact that we are not just to be peacekeepers, we're to be peacemakers. Isso concorda com o que Jesus falou. Não simplesmente devemos ser os que guardem paz, mas os que procuram fazer a paz. Now, every conflict that occurs in the church Olha, todo conflito que existe dentro da igreja presents you and the pastoral leadership of that church a great teaching opportunity. apresenta a você e a liderança da igreja uma oportunidade ótima para ensinar. The fact that you have a difficulty in your church is not bad. O fato de que você tem uma dificuldade dentro da sua igreja não é uma coisa ruim. How you deal with that difficulty will determine whether or not it's going to be bad or not. Como você lida com essa dificuldade determina se vai ser uma coisa ruim ou não. So, actually, these difficulties become divine opportunities provided by God to learn more things about yourself. Assim, essas dificuldades se tornam em oportunidades divinas para você aprender mais sobre si mesmo. But also, every conflict within the church is a reminder of how much we need Christ. Mas também todo conflito dentro da igreja nos lembra de quanto nós precisamos de Cristo. Now, I've had an opportunity to read a lot of secular literature on conflict resolution. Eu já tive muita oportunidade para ler literatura do mundo sobre a reconciliação de conflitos, a resolução de conflitos. And there are all kinds of secular ideas and theories about why so many conflicts occur between people. E existem muitas ideias e teorias sobre por que tanto conflito existe entre as pessoas. But none of them talk about the heart. Mas nenhuma desses outros recursos do mundo fala sobre o coração. The heart is the biggest thing, according to Scripture. O coração é a coisa principal, segundo a Escritura. Let's take our Bibles again and go to James chapter 4. Vamos olhar agora Tiago capítulo 4.
verse 1. Versículo 1. What causes quarrels and what causes fights among you? Is it not this, that your passions are at war within you? De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militem na vossa carne? Now here, James is very clear about what is the source of real conflicts and quarrels between believers. Aqui, Tiago fala claramente o que é a fonte de conflitos e contendas entre irmãos, entre crentes. Now, a lot of churches today have been very, very psychologized. Muitas igrejas hoje têm sido totalmente psicologizadas. And according to psychology, whether it's secular psychology or a Christianized form of psychology, E segundo a psicologia, independente se for psicologia secular ou uma psicologia batizada, cristianizada, the reason why there are so many conflicts is because you have two people with adversarial personalities. a razão por que existe tanto conflito é que existem duas pessoas que têm personalidades contraditórias ou antagonistas um com o outro. And these personalities collide, they conflict with one another. E essas personalidades, eles chocam, eles batem, eles conflitam um com o outro. There's a popular book written in English called Men Are From Mars and Women Are From Venus. Existe um livro conhecido, bem conhecido em inglês, significa que os homens são de Marte e as mulheres são de Vênus. Is it in Portuguese too? It's in Portuguese too. Yeah. Well, that's the way a lot of Christians think. That's the reason why we have conflicts. We're just from two different planets. E existem muitos cristãos que pensam da mesma maneira. É por isso que temos tanto conflito, porque nós somos de planetas diferentes. But the Bible says that's desligado. Mas a Bíblia fala que isso é desligado. It's not true. Não é verdade. There is no such thing as adversarial personalities. Não existe uma coisa assim, personalidades adversariais. You can't find that in Scripture anywhere. Você não vai encontrar isso na Escritura em nenhum lugar. A true biblical anthropology would never say that, oh, this person is a sanguine and this person is a choleric and those two personalities just sort of collide. Uma perspectiva bíblica nunca vai falar, não, essa pessoa aqui é colérica, essa pessoa aqui é sanguínea, por isso que eles não conseguem se lidar bem um com o outro. Or I'm a phlegmatic and I'm married to a melancholy. Eu sou flemático, mas eu casei com melancólica. And that's what causes so many conflicts between us. E por isso que temos tantos conflitos entre nós. Actually, all of that goes back to ancient Greek philosophy. Tudo isso vem da filosofia grega antiga. It goes back to Hippocrates. Até o tempo de Hipócrates. Hippocrates developed what even modern medicine and modern doctors call the Hippocratic Oath. Hipócrates desenvolveu o que é conhecido até hoje por médicos como o voto, o juramento hipocrático. O juramento hipocrático. Obrigado. And Hippocrates believed that our personalities were rooted in one of four bodily fluids. E qual é o nome dele em português? Hipócrates, certo? Hipócrates acreditou que os nossos corpos são direcionados por uns 4 fluidos corporais. One personality is a person who has too much blood. E uma pessoa é a pessoa que tem sangue demais. Another personality is a person who has too much phlegm. E outro é que tem fleuma, catarro demais. Okay. Now here comes a hard one in Portuguese. Another one is a person that has too much yellow bile. O outro é que tem colero demais. Colero demais. Bilis amarelos demais. All right. And another personality was a person who had too much black bile.
E outra pessoa é que tem bilis pretos demais. And the Latinized terms was that blood would be sanguine. E os termos latinos é que o sangue é sanguíneo, Yeah, the phlegm would be phlegmatic. o flema é flemático, Yellow bile would be caloric. o bile amarelo é calórico, Black. colérico. But how are they to do exercise? Black bile would be melancholia. O bile preto é a melancolia. And Hippocrates used to say, I could show this to you. E Hipócrates falou, eu posso comprovar, posso mostrar isso a vocês. If you have someone who is the life of the party and has lots of energy, E se você tem uma pessoa que sempre tem muita energia, é a vida da festa, and they're a very outgoing person, e uma pessoa é muito extrovertida, then he developed bloodletting. então Hipócrates desenvolveu o procedimento de sangue, de deixar sangria, Yeah. To drain your blood. para tirar o sangue, deixar sair. And that person goes from the life of the party E essa pessoa torna tendo muita energia, vida da festa, aí fica to being like they can barely move and get out of bed. eles mal conseguem se levantar da cama. Changes their whole personality. A personalidade deles se torna totalmente diferente. So he says, there's proof Então that é personality is in the blood. A prova de que a personalidade está dentro da sangue. Or you take somebody who has melancholia, E ou você leva a pessoa que tem a melancolia, they are very, very constipated. ele tem intestino preso, He would give them very powerful herbal laxatives. aí você dá um laxante herbal, And now after they've been sitting in the toilet for several days, aí eles ficam sentados no vaso dos dias, everything, they're no longer depressed and moody. aí já não são deprimidos, Everything looks up. They're happy. agora estão felizes. So he would say your personality is rooted in these things. E ele falou, então, é a sua personalidade que está baseado nesses fluidos corporais. Now you may think this is very strange and very funny, E você talvez ache muito engraçado, but he was very serious about that. mas o Hipócrates, ele era muito sério nisso. And a lot of our personality testing today is based upon that same theory. E a maioria dos nossos testes de personalidade são baseados nessas teorias. The Taylor-Johnson personality inventory is based upon that. O inventório personalidade Taylor-Johnson é baseado nisso. The Minnesota monophasic personality inventory is based upon O that. inventório de personalidade monofásica de Minnesota é baseado nisso. And they try to test people to identify their particular personalities. E eles tentam fazer um teste nas pessoas para identificar as características da sua personalidade. According to the Bible, personality is not fixed, it's fluid. Mas segundo a Bíblia, a personalidade não é uma coisa fixa, é fluido, pode mudar. I'm not the same personality I was when I graduated from high school. Eu não tenho a mesma personalidade que eu tinha quando eu fechei o ensino médio. And I tell all my students, you ought to be happy about that. E eu falo para meus alunos, você por isso deve estar feliz, That's true because I'm a different person. I've grown in Christ. porque eu sou uma pessoa diferente, eu tenho crescido em Cristo. That's progressive sanctification. Essa é a santificação progressiva. So we grow and change as God works on us. Então nos mudamos e nos crescemos enquanto Deus vai trabalhando em nós. What does the Bible say causes fights and quarrels? Então o que a Bíblia fala que causa as brigas e as contendas? It says here in verse 1, it is the pleasures or passions that are at war within you. Fala aqui, Tiago 4:1, que é dos prazeres que militam na nossa carne. You want something and you want it a lot. Você quer alguma coisa e você quer demais. And your spouse wants something different than you.
E sua esposa, o seu esposo quer alguma coisa diferente. And you're very passionate about what you want E você tem muita paixão pelo que você quer. because you think it's going to bring you happiness and pleasure. Porque você acredita que vai te trazer a felicidade e prazer. And this collides with the passions and wants of our spouse. Aí esse choque, obrigado, esse colide com os desejos da sua esposa ou do seu esposo. And as a result of that, conflicts occur. E é por isso que ocorrem os conflitos. Look at verse 2. Dê uma olhada no versículo 2. You desire and you do not have, so you murder. Cobiçais e nada tendes, matais. Now, I do not believe that the Christians were literally going around murdering each other. Olha, eu não acredito que os cristãos, na realidade, literalmente estavam matando um ao outro. But James is using the term murder in a metaphorical way, the same way that Jesus did back in Matthew 5:22. Mas Tiago está usando o termo matar, de homicídio, num sentido metafórico, do mesmo jeito que Jesus usava matar metaforicamente em Mateus 5:22. The heart of a murderer and the heart of a hater is the same heart. O coração de um assassino e o coração de quem odeia é o mesmo coração. It's just that one person has acted it out and the other one hasn't. A única diferença é que uma pessoa agiu nesse desejo, nesse ódio, e o outro não chegou a esse ponto. Now, if you were to come to my town in Los Angeles, Olha, se você fazer uma visita na minha cidade, Los Angeles, I know Pastor Genuine has been there. Pastor Genuan tem visitado, We have very bad traffic, temos trânsito nas ruas ruins demais. and you get on the freeway and you sit on the freeway. E você entra na estrada, você fica parado no trânsito. Yeah, and you can go to an auto store E você pode parar numa loja de autopeças. and you can buy a little thing to put on the dashboard of your car. E você pode comprar um trenzinho que você monta no painel do seu carro. So if you're caught in really bad traffic, E se você está parado em trânsito muito horrível, it has little buttons on it. tem uns botãozinhos. One button says machine gun, Um fala metralhadora, another one says missile, outro fala míssil, another one has grenade, outro fala granada. and you can sit in your car and blow up all the cars in front of you, figuratively. E você pode sentar no seu carro e você pode ir explodindo todos os carros na sua frente. Right? Right. Now, that's ritualistic murder. Isso é assassino ritualístico. That's because of anger in your heart. É por causa de ódio no seu coração. All those people in front of me are in my way. Todas essas pessoas na minha frente são no meu caminho. I have very important things to do and I have very important things to get to. Eu tenho coisas importantes para fazer, eu tenho destinos importantes para chegar. So I sit on the freeway blowing them up. Então eu sento no meu carro, na estrada, aí estourando todos os carros na minha frente. I don't really blow them up. Eu não explodo as pessoas na verdade, But in my heart, if I had an opportunity, I probably would blow them up. mas no meu coração, se eu tivesse a oportunidade, provavelmente eu ia explodir todos os carros na minha frente. So the heart of a hater and the heart of a murderer is the same heart. Então, o coração de quem odeia e o coração de quem mata é o mesmo coração. Look at verse 2 again. Dê uma olhada no versículo 2, mais uma vez. You desire and you do not have, so you murder. Cobiçais e nada tendes, por isso matais. You covet and you cannot obtain, so you fight and you quarrel. Invejais e nada podeis obter, e por isso viveis a lutar e a fazer guerras. You do not have because you do not ask. Nada tendes porque não pedes. And you ask and you don't receive because you ask wrongly to spend it on your own passions.
Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. You're beginning to see how the heart is so critical in these conflicts. Estamos começando a enxergar como o coração é muito importante em esses conflitos. It has to do with the fact that the heart, according to the Bible, is the major control center of everyone's life. Tem a ver com o que a Bíblia fala, que o coração é o centro de controle da toda a vida. And this is a look at the problem of sin as it affects worship. E isso dá uma olhada no fato do pecado e como o pecado afeta o louvor. The location of this is deep in the heart. Está localizado muito profundo dentro do coração humano. But we have a major problem in our day and age today. Mas temos um problema muito grande no nosso dia. Because when we read our Bible, we read the wrong meaning into the word heart. Porque quando lemos a nossa Bíblia, lemos o significado errado quando lemos a palavra coração. Our view of the heart is very European. Nosso entendimento do coração é muito europeu. It's not a biblical view of the heart. Não é uma perspectiva bíblica. The European view of the heart is that the heart is the seat of all romance and emotions. A perspectiva europeia é que o coração é a sede de toda emoção e toda romance. What do you see on Valentine's Day? O que você vê no dia dos namorados? You see great big red hearts, Você vê um coração enorme vermelho and you see Cupid shooting arrows through hearts. e você vê o anjinho lançando flechas atravessando os corações And you have candy boxes in the shape of hearts. e caixinhas cheias de balas na forma de coração. So we equate the heart with emotions, deep emotions and feelings. Então, nós equivalemos o coração com emoções e sentires. Oh, Valentine's Day is tomorrow? Is it really? I didn't know that. See? There you go. The Valentine's Day is tomorrow. Então, amanhã é dia dos namorados aqui no Brasil. That's a warning for all you men. Então, é uma lembrança para vocês homens, não esqueçam. Yeah. So, all right. But the problem is that the heart is not that way. Let's take a look at what the Bible says the heart is. Mas o problema é que, de fato, o coração não é assim. Vamos dar uma olhada o que a Bíblia Let's fala. go to Genesis chapter 6 and verse 5. Agora, vamos a Gênesis 6, versículos 5. Way back from the beginning of time. Indo atrás até o começo do tempo. God, before he sent the worldwide cataclysmic flood, Deus, antes de ele enviar o dilúvio mundial cataclísmico, in Genesis 6:5 says, "The Lord saw that the wickedness of man was great on the earth, and that every intention of the thoughts of his heart was only evil continually." Deus viu, está escrito em Gênesis 6:5, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Now look at this very carefully. Olhem bem. Here the heart is described as intending and purposing. Aqui se fala que o coração tem intenções e propósitos. And in fact, when it says the Lord saw, the Hebrew term for saw there is in a continual sense. So he continually saw this going on. Quando fala que viu o Senhor, o verbo no hebraico é um verbo contínuo, significa que o Senhor estava continuamente vendo. That every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. Que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. So the heart in the Bible intends, purposes, and thinks. Então, o coração tem propósitos, tem intenções e tem pensamentos.
And therefore, the Bible describes the heart as being the essential control center of life. Então é por isso que a Bíblia descreve o coração como o centro de controle da vida. If you want to talk about romance and emotions, Olha, se você quer falar sobre romance e emoções, the Bible never uses the term heart. a Bíblia nunca fala sobre o coração. Instead, the Bible uses another part of the body. Mas a Bíblia usa um outro órgão. In Ephesians 4:32, Em Efésios 4:32, it talks about the bowels of compassion. fala sobre os intestinos de compaixão, Yes. as entranhas obrigado, as entranhas de coração, de compaixão. So, anybody that's had bowel problems knows how emotional that is. Qualquer pessoa que tem problemas no intestino sabe que é uma coisa de muita emoção. So, I want to create a Christian greeting card company. Olha, eu vou abrir uma empresa que faz aquele cartão de mandar visita, não, For Valentine's Day. tipo aqueles cartões que você manda no aniversário, mas vou fazer para Dia dos Namorados. Instead of hearts, there'll be bowels. Em vez de corações, vou colocar entranhas. And Cupid shooting arrows through bowels. E o anjinho mandando flechas atravessando os intestinos. Because ladies, if your husband says to you, I love you with all my heart, Porque, senhoras, damas, se o seu esposo fala, eu te amo com todo o meu coração, he's not speaking biblically. ele não está falando biblicamente. You should slap him. Então dá uma tapa nele. Yeah, because he's just saying that he has nice intentions towards you. Ele está falando simplesmente que tem intenções boas para ti. No, but if he says, I love you with all my bowels, Mas não, se ele fala, eu te amo com todas as minhas entranhas. now that's serious emotions Agora, according to the essa Bible. aqui é emoção séria, segundo a Bíblia. Now my wife doesn't think that my greeting card company will go anywhere. Olha, a minha esposa não acha que a minha empresa de cartão vai dar certo. And I keep trying to promote this around the world, so maybe Christians will buy these. Eu continuo viajando o mundo inteiro tentando promover minha nova empresa, mas esperando que os cristãos vão comprar meus cartões. But you get the idea about the heart. Mas vocês entendem a ideia sobre o coração? Now look at your notes. Olha na sua folha aqui. The heart then is the control center of life. There's a diagram there. Tem esse desenho aqui, falando que o coração é o centro de controle da vida. And when the heart is focused on self, it will always produce bad fruit. E quando o coração está orientado para o ego, sempre vai produzir frutos maus. A fruit of bad behavior in your life. O fruto de mau comportamento na sua vida. Or bad attitudes in your life. Ou atitudes ruins na sua vida. Or angry, hate-filled vocabulary in your life. Ou um vocabulário cheio de raiva na sua vida. So when the heart is focused on self-centered things, that's what it will always produce is bad things in your life. Então, quando o coração está orientado, focalizado no ego, no eu, sempre vai produzir maus frutos. But when the heart is focused on Christ, Mas quando o coração está orientado para Cristo and what brings honor and glory to Him, e o que traz honra e glória para Cristo, then it will always produce good fruit. sempre vai produzir bons frutos In good attitudes, e atitudes boas, the right kind of behavior, o comportamento certo, the right kind of verbal exchange, communication. o vocabulário e a conversa certa. Now this is very important even in the New Testament. E isso é muito importante no Novo Testamento. Let's go to Mark chapter 7. Vejamos o Evangelho de Marcos, capítulo 7. Jesus talks about the heart. Jesus fala sobre o coração, Verse 20. versículo 20, And he said, what comes out of a person is what defiles him. e dizia: o que sai do homem, isso é o que o contamina.
For from within, out of the heart of man, comes evil thoughts, sexual immorality, theft, murder, adultery. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, Coveting, wickedness, deceit, sensuality, envy, slander, pride, foolishness. a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. All these evil things come from within and they defile the person. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. All right? So, Jesus is very clear about the fact that all of these things come from within. And you'll notice at the beginning of his list, he says, evil thoughts. E Jesus fala claramente que todas estas coisas vêm de dentro. E a primeira coisa que ele fala aqui é maus desígnios, It is maus that pensamentos. It is that aspect of the intangible soul that thinks. That's the heart. Ele está falando sobre esse aspecto da alma intangível que tem esses pensamentos. I used to teach psychology classes. Eu dava muito tempo atrás aulas em psicologia To Christian students, para alunos crentes, helping to see how the Bible and the Bible's view of anthropology is different than psychology's view of anthropology. ajudando esses alunos crentes, ajudando eles a ver, a entender como a antropologia da psicologia é diferente da antropologia da Bíblia. But one of the things that I would always say to them is, when a person is brain dead, do they stop thinking? Uma coisa que eu perguntava a eles é quando uma pessoa morte cerebral, eles continuam pensando ou não? And the answer to that particular question is no. A resposta a essa pergunta é não. The brain can be dead, but the soul can still think. O cérebro pode ser morto, mas a alma continua pensando. How do we know that? Como sabemos disso? The Bible is very clear in several passages about this. A Bíblia fala muito claramente em vários trechos. For example, in 2 Corinthians 5:9, Por exemplo, em 2 Coríntios 5:9, Paul says, whether I am absent from the body or at home in the body, I make it my goal to please him. Paulo fala, não importa se eu esteja presente no corpo ou ausente no corpo, meu propósito é honrar a Ele, dar glória a Ele. So when his soul is separated from his body, Então, quando a alma dele é separado do seu corpo, and at that particular point when the body is soulless, then the soul becomes spirit. nesse momento, quando o corpo fica sem a alma, então a alma é espírito. The spirit still thinks. O espírito ainda pensa. It still purposes to please God. A alma ainda tem o propósito de agradar a Deus. I can still, when my body is dead, Quando o meu corpo está morto, my spirit, when it's separated from the body, meu espírito separado do meu corpo can still intend to please God. ainda pode ter a intenção de agradar a Deus. Now, while the soul is still a part of the body, Enquanto a alma ainda faz parte do corpo, then when the body is injured or the brain is injured, quando o corpo sofre um dano, quando o corpo sofre um dano ou o cérebro sofre um dano, then it's going to affect the way that I think. vai afetar o modo que eu penso. If I'm in a very bad car accident and put my head through a windshield, Se eu estou num acidente no trânsito e minha cabeça passa pela para-brisa and I'm brain damaged, e sofro um dano no meu cérebro, the soul still is affected by the body.
a alma ainda está afetado pelo que o corpo sofre. Or sometimes the soul can affect the body. Ou, outras vezes, a alma pode afetar o corpo. There's nothing wrong with the body, nothing wrong with the brain. Não tem nada errado com o corpo, com o cérebro. But let's say, for instance, you receive some very discouraging news. Mas vamos supor que você recebe umas informações muito tristes. And you're grieved over this news that you've received. E por causa dessa novidade que você ouviu, muito triste, você está em luto. There's nothing wrong with your body physically, Não tem nada errado fisicamente com seu corpo. but you're grieved for several days. Mas você continua em luto por vários dias. Then we know that that represses the immune system in the body. E sabemos que isso reprime o sistema de imunidade do corpo. Which will cause you to become more sick. E você facilmente fica doente. So what caused the sickness? Então, o que ocasionou a doença? Was it a virus, or was it a cancer? Foi talvez um vírus, um câncer? Or was it the bad news that you received that repressed your immune system? Ou talvez foi as más notícias que você recebeu que reprimiu seu sistema imunológico? So while the soul is a part of the body, they both affect each other. Então, enquanto a alma faz parte do corpo, os dois afetam um ao outro. And at the very core of the soul E no cerne, no miolho da sua alma, is what the Bible refers to as the metaphorical heart. é o que a Bíblia faz referência ao coração metafórico. Now, what is the occupation of the heart? Agora, qual é a ocupação do coração? The Bible says that God created your heart to worship. A Bíblia fala que Deus criou seu coração para louvar a Ele. Ou para louvar, ponto final. And God created your heart so that your heart can freely worship Him. E que Deus criou seu coração para livremente louvar a Deus. When Jesus was challenged by the Pharisees, what is the greatest commandment in the law? Quando os fariseus perguntaram a Jesus qual é o maior mandamento da lei, Jesus responding, saying, "You shall love the Lord your God with all your heart, all of your soul, all of your mind, all your strength." Jesus respondeu: amarás a teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua mente, com todas as tuas forças, And you shall love your neighbor as yourself. e amarás a teu próximo como a ti mesmo. And Jesus says, on those two commands, the entire law hangs. E Jesus falou: nesses dois mandamentos toda a lei depende. We could say it like this: on these two commands, or these two pegs, all of life hangs. Podemos falar que nesses dois mandamentos, ou esses dois ganchos, toda a vida depende. If you do counseling in your church, Se você faz aconselhamento na sua igreja, every problem that you will ever face qualquer problema que você vai encarar, will go back to how much that person loves God and how much that person loves other people. volte a essa questão, tanto a medida que essa pessoa ama a Deus e ama a seu próximo. And we're supposed to love others as ourselves. E devemos amar ao próximo da mesma maneira que nós amamos a nós mesmos. Psychology says we need to love ourselves more. A psicologia fala que nós devemos nos amar mais. Jesus says we need to love ourselves less. Jesus fala que nós devemos nos amar menos. We need to love God and love others to the degree of passion we already love ourselves. Devemos amar a Deus e aos outros a mesma medida que nós já nos amamos. Now, I've just barely opened the door just a little bit. Agora, eu só abri a porta um pouquinho. I'll talk more about that a little bit later. Eu vou falar mais sobre isso mais na frente. But then he says, upon these two commands, that is loving God and loving others,
Ele fala, nesses dois mandamentos, amando a Deus e amando os outros, all of life hangs. toda a vida depende. So, our worship is to love Him with all of our heart. Nosso louvor é amar a Deus com todo o nosso coração. And I have put in your notes several passages of Scripture that illustrate this. Eu coloquei aqui na emenda várias passagens da Escritura que falam sobre isso. But there is a problem. Mas existe um problema. Your heart and my heart is infected by sin. Seu coração e meu coração é infeccionado pelo pecado. Roman Catholicism says sin has made us sick. O catolicismo romano fala que o pecado nos fez doentes. The Bible says that sin has killed us. It has deadened us in our response to God. A Bíblia fala que o pecado nos matou, somos mortos na nossa resposta a Deus. Roman Catholicism gets a lot of their theology from Thomas Aquinas. O catolicismo romano recebeu muito da teologia de Tomé Aquino. Tomás de Aquino. And Thomas Aquinas essentially believed that there was still enough goodness in man for man to find God and believe in God. E Tomás de Aquino acreditou que tinha suficiente bondade dentro do coração humano para ele mais ou menos procurar e achar seu caminho até Deus. But the Bible says we are depraved, we're dead, and we're doomed. E a Bíblia fala que somos depravados, mortos e condenados. And it's only by the regenerating work of the Holy Spirit in a person's life can a person even respond to God. E é somente pelo trabalho regenerador do Espírito que somos capazes de responder a Deus. And so once the Spirit of God has worked in a person's life, now we can respond to Him in a proper way. Então, uma vez que o Espírito começa a agir numa pessoa, que ele é capaz de responder a Deus. And we can worship Him. E podemos louvar a Deus. But we still have the lingering effects of sin while we live in this world. Mas ainda temos os efeitos que continuam ainda enquanto vivamos nesse mundo. Because we battle the world, the flesh, and the devil. Porque lutamos contra o mundo, a carne e o diabo. There are still elements of sin within us. Ainda existem elementos de pecado dentro de nós. Even though we've been declared brand new creatures in Christ, Ainda que fomos declarados criaturas novas em Cristo, and our positional sanctification is established in Christ, e a nossa santificação posicional está estabelecida em Cristo. right now as we walk this earth, we're coming into conformity to what we've already been declared to be in Christ. E enquanto vamos fazendo essa jornada na vida cristã, estamos chegando mais e mais conformes ao que já fomos declarados em Cristo. And we struggle with things in the heart. E ainda lutamos com coisas no coração. We struggle with lust in the heart. Lutamos com lascívias no coração. We struggle with deep desires in our heart. Lutamos com desejos, anseios profundos dentro do coração. And oftentimes we don't even know our own hearts very well. E muitas vezes nós nem conhecemos nossos próprios corações. We think we know our hearts, Nós achamos que conhecemos o nosso coração, but we don't know our hearts. mas não conhecemos o próprio coração. We'll talk about this later, Vamos falar mais sobre isso mais na frente, because the way that God teaches us our hearts is only through suffering. porque a maneira que Deus nos ensina a entender nosso coração é somente através do sofrimento. He has to reduce us and humble us to a point where we know our own hearts. Deus tem que nos fazer diminuir até o ponto de finalmente conhecer o próprio coração.
But in the meantime, our hearts develop deep lusts that eventually become idols. Mas por enquanto, os nossos corações vão desenvolvendo lascívias ou desejos fortes que se tornam ídolos nas nossas vidas. We worship these idols more than we worship God who is in heaven. E nós adoramos a esses ídolos mais do que adoramos a Deus no céu. It's vitally important you understand this if you're going to help people with biblical reconciliation. É importantíssimo que você entenda isso se você pensa em ajudar as pessoas com reconciliação bíblica. If you don't get this right, then the rest of this will not make any sense to you. Se você não acertar nisso, nada que segue vai fazer sentido. So how do I know that a desire has become an idol in my heart? Como que eu vou saber então se um desejo se tornou ídolo no meu coração? I'm very glad you asked that question. Eu fico muito feliz que você fez essa pergunta. And I'm going to answer it right after we take a break. E eu vou responder essa pergunta depois do intervalo. The pastor said we're going to have a break. O pastor João falou que vai ter intervalo agora. Welcome back from the break. Bem-vindo de volta do intervalo. Did you have your coffee? Todo mundo tomou um cafezinho? No coffee. Sem café, tá bom. Well, that's good because I don't like coffee now. Tudo bem, eu também não gosto de café. I'm not a coffee drinker. Eu não sou pessoa que toma muito café. My wife knows that. A esposa sabe disso. I believe there are two kinds of people in this world. Eu acredito que existe dois tipos de pessoas no mundo. Coffee drinkers Os que tomam café and Christians. e os cristãos. But I do like Guaraná, Mas eu gosto muito do Guaraná. especially Guaraná Zero. Especialmente o Guaraná Zero, que eu gosto. So I drink as much Guaraná as I can while I'm in Brazil. Então eu aproveito estando no Brasil tomando o máximo possível Guaraná. Okay, we started talking about the heart. Então começamos a falar sobre o coração. And we said that the heart is the very thing that is at the very heart and at the very core of conflict. E falamos que o coração é o que se encontra no meio, no miolo, no centro do conflito. And that the heart is the control center of a person's life. E que o coração é o centro de controle da vida de uma pessoa. Take your Bible and go over to Proverbs chapter 4. Abrem suas Bíblias ao Provérbios capítulo 4, In verse 23. versículo 23. It says, keep your heart with all vigilance, for from it flows the springs of life. Está escrito sobre tudo o que se deve guardar, guarde o coração, porque dele procedem as fontes da vida. In other words, everything else in life stems from your heart. Ou seja, todas as outras coisas da vida fluem do coração. In verse 24, it controls your speech. Em versículo 24, é o coração que controla seu falar, sua boca. In verse 25, it controls what your eyes choose to gaze at. Em versículo 25, é o coração que controla o que seu olho a visão, controla a visão. And in verses 26 and 27, it controls where your feet take your body. E em versículo 26 e 27, o coração controla aonde seus pés vão levar seu corpo. And in fact, that in a sense is a preface to everything that Solomon says in Proverbs 5, 6, and 7 about sexual sin. E na realidade isso aqui é um prefácio ao tudo que Salomão vai falar sobre o pecado sexual em Provérbios 5, 6 e 7. Because the heart controls what we do. It's not the body primarily that controls what we do. Porque é o coração que controla o que fazemos, não é o corpo que controla. And we said that the occupation of the heart is that of worship.
e falamos que a ocupação do coração é louvar. God created our heart to worship. Deus criou nosso coração para louvar. But the problem is our heart is also infected by sin. Mas o problema é que nosso coração também é infectado pelo pecado. And we can deeply desire and lust after things that are not of God. E temos desejar fortemente e ter desejos fortes para coisas que não são Deus. Whatever those things are become idols in our heart. E qualquer outra coisa que não seja Deus se torna um ídolo no nosso coração. You can see that as item number 3 in your outline. Você pode ver isso em item número 3 no seu esboço. So your heart has certain lusts that it desires, certain things that it wants. Então seu coração tem certos lascívias ou desejos desordenados. It can lust after prestige Pode ter um desejo desordenado para prestígio or wealth, ou riquezas. or it can lust after peace, Ou pode ter um desejo desordenado até para a paz. or it can lust after pleasure, Ou prazer. or what you think is going to bring you pleasure. Ou pode ter um desejo para o que você acha que vai te trazer o prazer. And if you're willing to sinfully pursue those things, then that becomes an idol. Se você tem a vontade de procurar pecaminosamente o objeto desse desejo, se torna ídolo. Now, at the end of last session, we asked the question, how do we know when something has become an idol in our heart? Agora, antes do intervalo, fizemos a pergunta: como vamos saber quando alguma coisa se torna ídolo em nosso coração? Let me give you 6 ways to identify an idol. Eu vou dar para vocês 6 jeitos de identificar um ídolo. And just before we get there, let's go back to Proverbs chapter 20 and verse 5. Antes disso, vamos voltar a Provérbios 20, versículo 5. If you're counseling somebody, you cannot see their heart. Se você está aconselhando alguém, você não consegue ver o coração da pessoa. But the Bible becomes our main tool for which we can identify what's going on in people's hearts. Mas a Bíblia se torna o instrumento principal com o qual podemos enxergar o que está dentro do coração. The Bible becomes like an X-ray machine where we can see what's going on in that person's heart. A Bíblia se torna como uma máquina de raio-x para poder ver o que tem dentro do coração. Or even what's going on in our own heart. Ou até mesmo o que está acontecendo dentro do nosso próprio coração. Proverbs 20 and verse 5 says this. Provérbios 20, versículo 5 fala o seguinte: The purpose in a man's heart is like deep water, but a man of understanding would draw it out. Como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Now the Hebrew term that's used for the word purpose Agora, o termo no hebraico que é usado aqui para propósitos can be translated intention pode ser traduzido como intenções or deep desire. ou desejos profundos. So whatever deep desire that's in a person's heart is buried deeply inside. Então, qualquer desejo profundo que está escondido muito profundamente dentro do coração. Sometimes we do not even know our deep desires. Às vezes, nós mesmos nem sabemos o próprio coração, os próprios desejos. Or we refuse to think about them because we know they're not the right kind of desires. Ou nós recusamos de reconhecer os desejos do próprio coração porque sabemos que são errados. But a man who uses biblical wisdom, which includes the truth of the Word of God, can draw these things out of a person's heart. Mas o homem que usa a sabedoria bíblica sabe usar a Bíblia para trazer esses desejos à luz. So let's examine these 6 things. Então vamos examinar essas 6 coisas. The first one is wanting or desiring something that God does not want or desire. A primeira coisa é querendo ou desejando algo que Deus não quer ou deseja. I have counseled hundreds of couples.
Eu já aconselhei centenas de casais. And I've had a wife say to me, I don't want to be married to that husband anymore. I want to be married to this other man. Já ouvi uma mulher falar, eu não quero ficar mais casado com esse homem, eu quero me casar com aquele. Or I've had a husband say to me, I don't want to be married to her anymore. I want to be married to this other woman. Ou um homem já falou para mim, eu não quero mais ficar casado com ela, eu quero ficar casado com ela. Now that is clearly against the word of God. Mas isso claramente é contra a vontade e a palavra de Deus. But there are some people that are so convinced in their mind about it that it's become an idol that they serve. Mas existem pessoas que têm se convencidos de tal forma na sua mente que agora esse desejo é um ídolo que eles louvam. They're willing to disobey God. They're willing to clearly disobey the commands of Scripture in order to get what they want. Eles são dispostos a desobedecer a Deus e às Escrituras para conseguir o que eles querem. Or there may be things that a person desires that God doesn't want, and they're willing to do ungodly things to get it. Ou talvez é uma coisa que That He does not want. uma coisa que Deus não quer, mas a pessoa está disposta a fazer coisas pecaminosas para alcançar isso. Because they want a promotion. Por exemplo, eles podem querer uma promoção, uma posição melhor no trabalho, Maybe on their job. no trabalho. And in this particular case, if they want this promotion, and it's something that is an ungodly position if they went into that promotion. Talvez se eles querem essa nova posição no trabalho, mas seria uma coisa que não seria contra a vontade de Deus. They're willing to misrepresent their credentials. Talvez eles são prontos para no currículo vitae para mentir sobre as qualificações In order to get what they want. para conseguir o que eles querem. Now that's pretty obvious. Isso aqui é óbvio. Anything that clearly disobeys the word of God and we're willing to go after it is an idol. Qualquer coisa que é contra a palavra de Deus, mas estamos prontos para procurar isso, é pecado, é um ídolo. But our human hearts are far more calculating than this. Mas os nossos corações fazem machinações, eles são espertos, muito mais espertos que isso. Our human hearts are deceptive. E os nossos corações são mentirosos, são deceptivos. Which brings us to B in the outline here. Que nos traz a letra B aqui no esboço. Wanting something that God wants or desires, but wanting it so much that one becomes ungodly to get it or ungodly if they don't get it. Letra B, querendo algo que Deus quer ou deseja, mas de tal forma que a pessoa esteja disposta a pecar para obtê-lo ou a pecar se não conseguir obtê-lo. For example, I've had Christian parents say to me, Por exemplo, eu já ouvi falar pais cristãos. all I want in my life is for my children to grow up to love the Lord. A única coisa que eu quero na minha vida é que o meu filho cresça a amar a Deus. Is that something that God wants? Isso é uma coisa que Deus também quer? Sure, I think that's Claro. pretty clear from God's word. Sim, é isso mesmo. But can that become an idol in that parent's life? Mas será que isso pode se tornar ídolo na vida do pai? Absolutely. Absolutamente. It starts off as a very legitimate desire, Começa sendo um desejo legítimo, but it becomes more important than being God's kind of father or mother in that child's life. mas esse desejo se torna mais importante do que sendo o pai que Deus quer, ou a mãe que Deus quer na vida dessa criança. So how do I know that that legitimate desire has become a reigning, ruling desire in my life? Como eu vou saber quando esse desejo legítimo se torna um desejo dominador, controlador na minha vida? Well, when it begins to control everything that I think or do. Quando começa a controlar tudo que eu faço e penso. It's the first thing I think about when I get up in the morning. É a primeira coisa que eu penso quando eu me acordo de manhã. It's the last thing I think about before I go to bed at night. E a última coisa que eu penso antes de dormir.
And when I see my child not responding to Jesus the way I would want them to, E quando eu vejo que meu filho não está respondendo a Jesus da maneira que eu quero, I become sinfully angry towards that child. eu fico pecaminosamente com raiva, irada com meu filho. Or I become hateful towards that child. Eu fico com ódio para essa criança. Or my attitudes may swing the other direction. Ou talvez minhas atitudes podem passar na outra extremidade. And I become depressed and withdrawn. Eu fico deprimido, eu me fecho, And I don't communicate any longer. eu não comunico mais. So here's a legitimate desire that has become an idolatrous ruling desire in my life. Então temos um desejo legítimo que se tornou um desejo dominador, controlador, idólatra na minha vida. I bow down to that desire every day. I want my child to be a Christian. Eu me prostro perante esse desejo todo de eu quero que meu filho seja cristão. Or I've had many wives say to me in counseling, Eu já vi muitas esposas me falar em aconselhamento. all I want is for my husband to love me. A única coisa que eu quero é que meu esposo me ame. Is that so wrong? Isso está errado? No. Não. This is what the Bible says. A Bíblia fala: Husbands, love your wives. maridos, amem suas mulheres. But can it become a sinful, ungodly ruling desire in that woman's life? Mas esse desejo pode se tornar um desejo controlador, pecaminoso na vida dessa mulher? Oh, yes, it can. Pode sim. What starts off as a very legitimate desire, all I want is for my husband to love me. Uma coisa que começa sendo um desejo legítimo, a única coisa que eu quero é que meu esposo me ame, Now becomes a ruling desire in her life. agora se torna um desejo dominador na vida dela. It becomes more important than being God's kind of woman or God's kind of wife. E esse desejo se torna mais importante do que ser a esposa que Deus quer que eu seja. I no longer worship God as number one in my life. I worship the idea of my husband loving me. Eu agora não louvo a Deus, sirvo a Deus como sendo a primeira coisa na minha vida. Eu estou servindo, louvando esse desejo de que meu esposo me ame. How do you know when that has happened? Como que você vai saber quando isso acontece? Because it controls everything in her life. Porque controla tudo na vida dela. It's the first thing she thinks about when she gets up in the É a morning. primeira coisa que ela pensa quando se levanta de manhã. It's the last thing she thinks about before she goes to bed at night. E a última coisa que ela vai pensando quando se deita para dormir. And then during the day when she doesn't receive the love that she believes she deserves from her husband, E aí durante o dia, quando ela não recebe o amor do marido que ela pensa que ela deve estar recebendo, then she becomes angry ela se torna irada and hateful e towards her cheia de husband. ódio para com seu esposo. Or she may swing the other direction Ou talvez ela vá a outra extremidade and she becomes very moody e se torna muito emocional. and very withdrawn and depressed. E ela se retira, fica deprimida. Now you know that desire has become an idolatrous desire in her life. Agora você sabe que esse desejo se tornou um desejo idólatra na sua vida. Or I've had husbands say to me, Ou eu já ouvi esposos falarem comigo: all I want is for my wife to respect me. Is that so wrong? a única coisa que eu quero é que a minha esposa me respeita. Está errado? No, the Bible talks about that. Não, a Bíblia fala que está certo. Wives are supposed to respect their husbands. As mulheres têm que respeitar os maridos. But can that desire become a sinful ruling desire in his life? Mas será possível que esse desejo legítimo se torne um desejo controlador, dominador na vida do homem? Absolutely, it controls everything in his life. Absolutamente. Se torna controlar tudo na vida desse homem. Every time he sees his wife, this is what he thinks about. Toda vez quando ele vê sua esposa, ele pensa nisso. And when he doesn't receive the respect that he believes he deserves, E quando ele não recebe o respeito que ele pensa que ele merece, then he becomes hateful and mean and vindictive towards her. ele fica cheio de ódio e de raiva e de vindicação contra ela. Or may swing the other direction and withdraw from her and not communicate any longer. Ou ele pode talvez ir a outra extremidade, ele se retira dela e não comunica mais com ela.
He's no longer affectionate towards her Ele não mostra mais amor com ela, because he's not receiving the respect that he believes he deserves. porque ele não está recebendo o respeito que ele acha que ele merece. So that's how we know that this desire has become an idolatrous desire that rules his heart. E é assim que conhecemos, que reconhecemos que esse desejo legítimo se tornou um desejo controlador e idólatra na vida do homem. Look at B again. Mais uma olhada aqui, letra B. Wanting something that God wants or desires, but wanting it so much that one becomes ungodly to get it or ungodly if they don't get it. Querendo algo que Deus quer ou deseja, mas de tal forma que a pessoa esteja disposta a pecar para obtê-lo, ou a pecar se não conseguir obtê-lo. And there are so many sins that fit into that particular category. Existem muitos pecados que cabem nessa categoria. Let's go to C in our outline. Agora, letra C no esboço. We're asking the question, how do we know when things have become an idol in my life? A pergunta é, como sabemos quando alguma coisa tornou ídolo na nossa vida? C says being controlled by expectations and becoming ungodly in thought, word, or deed when that expectation is not realized. A letra C é sendo controlado por expectativas e pecando em pensamento, palavra ou ação quando a expectativa não se realiza. All of us have expectations. Todos temos expectativas. Expectations are seed beds for idols. As expectativas são como na horta a terra preparada para crescer o pezinho de ídolos. Some expectations are very, very strong expectations. Algumas expectativas são expectativas extremamente fortes. I expect people to respect me, you may think. Eu tenho a expectativa de que as pessoas vão me respeitar. And so when I don't receive the respect from other people that I deserve, Então, quando eu não recebo o respeito que eu penso que eu mereço das pessoas, then I become angry. então eu fico com raiva. I expect to get a promotion at work. Eu espero receber uma promoção no trabalho, tá certo? Yeah. And when I don't receive that promotion, then I become upset and very angry. Então, quando eu não recebo a promoção que eu mereço no trabalho, eu fico irado. Or I withdraw and become depressed and refuse to go to work. Ou eu me retiro e eu me fecho, eu recuso de voltar no trabalho. As a parent, I expect my children to always obey me. Ou como pai, eu tenho a expectativa de que meus filhos sempre vão me obedecer. It's hard to imagine that parents would ever expect that. É difícil até imaginar que os pais vão ter essa expectativa. But then when they don't receive the obedience that they expect, Mas quando eles não recebem a obediência que eles esperam, then they get really upset aí eles ficam irados. and they start yelling and screaming at the Eles kids. começam a gritar com as crianças. Or they withdraw from the kids and say, I just give up. Ou eles se afastam das crianças e falam, eu me desisto. There are certain expectations that have risen to idolatrous levels in that person's life. Eles têm essas expectativas que se levantaram até um nível idólatra na vida deles. Or you may be in school Ou talvez você está na escola and I expect the teacher to give me a perfect A in eu my tenho a course. expectativa do que o professor vai me dar nota 10 na disciplina. My whole life hinges on that A. Toda a minha vida depende dessa nota 10 na disciplina. But I don't get an A. Mas eu não recebo nota 10. Instead, I get an A minus. Eu recebo nota 9,3. Now I'm really upset. Agora estou irado demais. And I think all kinds of evil thoughts about that Eu professor começo a ter uns pensamentos maus sobre esse professor. and how that professor hates me E como esse professor tem ódio para mim. and always been out to get me. E sempre nunca gostou de mim. This is when that expectation has become an idolatrous desire in my life.
Essa altura que esse desejo, essa expectativa se tornou ídolo na minha vida. So the question is, what are your deepest expectations? Então a pergunta é: quais são suas expectativas mais profundas? Whatever those are, they have the potential to rule and dominate your life. Quaisquer que sejam, eles têm o potencial de dominar e controlar sua vida. Let's look at the fourth category, Vamos estudar a quarta categoria, letra D in your outline. D, letra D. Perceiving a deserved right and following through with ungodly thoughts, words, and actions to try to get it when that right is denied. Percebendo ou sentindo um direito merecido e seguindo com pensamentos, palavras ou ações pecaminosas para tentar reivindicá-lo quando esse direito é negado. I've worked with a lot of young men and women Eu tenho trabalhado com muitos homens e mulheres jovens. who went off and got a career at a university. Eles saíram e encontraram um trabalho numa universidade. And they're going to come out of the university and they're going to set the world on fire. E aí eles vão sair da universidade e colocar fogo no mundo. And because they're going to create a business and this business is going to grow and they're going to be a millionaire by the age of 30. Eles vão abrir uma nova empresa, eles vão vender um punhado de coisa, eles vão se tornar milionários antes de completar os 30 anos. And I'm not exaggerating about that at all. E eu não estou nem exagerando nisso. I've counseled young men who were like that. Eu já aconselhei jovens, homens que foram exatamente assim. And not only are they not a millionaire when they hit 30, Eles não são milionários antes da idade de 30 anos, but they're deeply in debt. mas agora estão cheios de dívidas. They owe people lots of money. Eles devem muitas pessoas dinheiro. But I have a right to be a millionaire. Mas eu tenho o direito de me tornar milionário. I have a right for people to buy the product that I produce in my business. Eu tenho o direito de que as pessoas vão comprar o produto que eu faço na minha empresa. And that just consumes their thought life. E essa ideia consome sua vida de pensamento And it controls everything in their life. e controla tudo na vida deles. Or there may be a grandfather Ou talvez tenha um avô who says, I have a right for my grandchildren to respect me and treat me with highest honor. que fala: eu tenho o direito de que meus netos vão me respeitar e me tratar com a honra altíssima. But not only do they not treat me that way, Mas eles não me tratam assim. they hardly come over to visit me anymore. Na realidade, eles nem me visitam mais. They avoid me. Eles fogem de mim. And so you start having evil thoughts about your grandchildren. Então você começa a ter pensamentos maus sobre seus netos. I'm a grandfather, I understand this. Eu sou avô, eu entendo isso. I have 6 grandchildren, Eu tenho 6 netos. and I didn't know how good I was at spoiling until I had grandkids. E eu nem sabia como era bom de mimar as crianças até que eu tinha netos. I know how to spoil them. Eu sei muito bem como mimar meus netos. My children say to me, Dad, you never let us do those things. Meus filhos falam: mas pai, você nunca nos deixa fazer assim? And I say to them, you're not my grandchildren. Eu falo: mas você não é meu neto. But a grandfather can expect all kinds of things from their grandchildren. Mas um vô pode ter expectativa de várias coisas de seus netos. And they don't receive any respect from them. Eles não recebem nenhum respeito deles. But that grandfather may think just because he's a grandfather, he has a right to have that respect. Mas o vô pode pensar: simplesmente por ser vô, ele tem o direito de receber respeito. Or there can be a wife, Ou talvez tenha uma esposa, where she believes that she has a right for her husband to make a lot of money. e ela pensa que ela tem direito de que seu marido vai fazer muito dinheiro. And he doesn't make a lot of money. Mas ele não faz muito dinheiro. And it makes her very angry. E ela fica irada por causa disso. She's very upset by this. Ela está muito alterada por causa And she disso. starts blaming his boss. E ela começa a jogar a culpa no chefe do marido. And she hates his job. E ela odeia
o trabalho dele. They don't understand how good my husband is at these things. Eles nem entendem como meu esposo é bom no seu trabalho. If they understood how valuable he was to the company, they would pay him double what they're paying him. Se eles apenas entendessem como que ele é bom, eles pagariam o dobro para ele. I have a right to have a husband that makes more money. Eu tenho o direito de um marido que ganhe mais dinheiro. And that becomes a ruling, reigning desire in her life. E isso se torna um desejo dominador, controlador na vida dela. It is an idol that she bows down to every day. É um ídolo e ela se prostra diante desse ídolo todos os dias. And it controls her moods and controls her attitudes. E isso controla suas atitudes. Let's go to number 5, E. Agora a quinta, letra E. Believing in something, a standard or a rule that is not of God that leads to ungodly practices. Acreditando em um princípio ou uma regra que não é de Deus e que leva a práticas pecaminosas. As Christians, it's very easy for us to believe in things that really are not in the Bible at all. Como crentes, é fácil acreditar em coisas que na realidade não se encontram na Bíblia. I can believe that the most godly way to live my life is to be a vegan. Eu posso acreditar que o jeito mais piedoso que eu posso viver minha vida é ser vegano. And all true Christians are vegans. E todo cristão verdadeiro é vegano. I don't know what they're going to do at the marriage supper of the Lamb, but they're all vegans. Agora, eu não sei o que vão fazer na ceia do Cordeiro, mas todos são veganos. But I can believe that, even though that's not in the Bible. Mas eu posso acreditar nisso, mesmo que não existe na Bíblia. And there are all kinds of things that we can accept as belief systems that are not in the Bible. E existem muitas coisas que podemos aceitar como sistemas de crença que não se encontram na Bíblia. Every Christian should use the exact Bible translation that I use. Todo cristão deve usar a mesma tradução da Bíblia que eu uso. So there are all kinds of things that are there that become idols in our lives, and we want everybody else to live by our idols. Então, existem muitas coisas que se tornaram ídolos na nossa vida e queremos que todas as outras pessoas sirvam os nossos ídolos. Yes, all Christians should be gluten free. Todo cristão, todo crente tem que ser sem glúten. And they should stay away from anything gluten. It's evil. Que o glúten é coisa ímpia e crente não pode consumir glúten. Yeah. So, or all Christians should eat at churrascarias. Ou todo crente verdadeiro tem que comer na churrascaria. Amém. I love churrascarias. Eu amo churrascaria. So there's all kinds of standards and rules that are not in the Bible. Então, temos muitas regras e muitos padrões que não se encontram na Bíblia. And yet we elevate them up to that level when we worship them, and we expect other people to worship those same idols. Mas nós colocamos essas regras no nível assim, acima da Bíblia, e temos a expectativa de que outras pessoas vão seguir nossas regras. Now look at F in your outline. Agora olhamos a letra F no esboço. Having a mindset that is against the truth of God's word that leads to ungodliness in thoughts, words, and actions. Tendo uma atitude que é contra a verdade da palavra de Deus e que leva ao pecado em pensamentos, palavras e ações. Now there are certain mindsets that we can adopt in relationship to other people. Existem certas atitudes que podemos adotar em relação com outras pessoas. I don't like that particular person because they wear clothing that I would never wear, and real Christians would never wear that kind of clothing. Eu não gosto daquela pessoa porque ela se veste com roupa que eu nunca usaria. And so I have a bad attitude towards that person. Então eu tenho uma atitude má contra aquela pessoa. Or that person reminds me of my father or my mother who was very cruel to me. Ou aquela pessoa me faz lembrar do meu pai ou da minha mãe que era muito cruel comigo. And I adopt a really bad attitude towards that person. Então por isso eu vou ter uma atitude muito ruim contra aquela pessoa. Even though that person is a very kind person and very loving in relationship to me.
Até quando aquela pessoa é uma pessoa boa e me ame, tem uma atitude, um tratamento bom comigo. There are all kinds of ungodly mindsets that we adopt that become idolatrous. Existem muitas atitudes não bíblicas que nós adotamos. And we could use at least 100 illustrations on this. E existem centenas de ilustrações disso. But you understand, once you evaluate your heart with these 6 things, Mas entendem, uma vez que você faz uma avaliação do seu coração com essas 3 características, and you find out specific desires that tend to rule your heart, e você consegue identificar os desejos que controlam seu coração, then those desires have become your functional gods. então esses desejos se tornaram seus deuses funcionais. They are the gods that you bow down to every day. Estes são os deuses antes de quais você se prostra todos os dias. They are the gods that rule your life. Estes são os deuses que controlam sua vida. And they dominate your thinking in everything that you do. Eles dominam seu pensamento em tudo que você fizer. Now, the Bible doesn't try to rehabilitate people. Agora, a Bíblia não faz uma tentativa de reabilitar as There's no pessoas. concept of that in Scripture whatsoever. Não existe isso na Bíblia, você não vai encontrar. Modern psychology wants to rehabilitate people. A psicologia moderna tende em reabilitar as pessoas. But the Bible does not do that. Instead, the Bible talks about regenerating the heart. Mas a Bíblia não tente fazer isso. Em vez disso, a Bíblia fala em regenerar o coração. The gospel is distorted when we try to rehabilitate people. Nós distorcemos o evangelho quando tentamos reabilitar as pessoas. Because at the very heart or at the very core of rehabilitation is an unbiblical view of the heart. Porque no conceito de reabilitação existe uma perspectiva não bíblica sobre o coração. It is a heart that basically says that it is a view that says that the heart is empty and passive and wounded. É uma perspectiva que diz que o coração é vazio ou passivo ou machucado. And Jesus is the cosmic psychotherapist that comes and heals that empty, wounded, needy heart. E Jesus é o psicoterapeuta que vem para sarar esse coração machucado. But Jesus is not a cosmic psychotherapist. Mas Jesus não é um psicoterapeuta cósmico. Instead, the Bible says that the heart is sinful, calculating, depraved, and full of self-love. Mas a Bíblia fala que o coração é pecaminoso, muito esperto, muito calculador e cheio de amor para si mesmo. And the heart needs transformation. E que o coração precisa de transformação. It's a transformation that only the Holy Spirit of God can bring in a person's heart. E essa transformação é só o Espírito Santo que consegue trazer essa transformação no coração humano. It is a heart that sets up idolatrous worships in the things that we do and that it controls everything in our life. É um coração que gosta de erguer ídolos para prostrar-nos perante. And Jesus offers atonement for that heart. E Jesus oferece expiação para tais corações. When we take those idols to the cross and we kneel before the cross, Quando levamos esses ídolos perante a cruz e nós nos prostramos perante a cruz, it's at the shadow of the cross where we realize we do not have anything to offer him
but he has everything to offer us. E é debaixo da sombra da cruz que nós entendemos que nós não temos nada para oferecer a Ele, mas Ele tem tudo para oferecer para nós. It's at the cross where we repent of these idolatrous desires. E é debaixo da cruz onde nos arrependemos desses desejos idólatros. And then a regeneration occurs in the depths of our heart. E que a regeneração acontece nas profundezas do nosso coração. And then a transformation takes place. E aí a transformação acontece. That's number 5 in your outline. Esse aqui é o número 5 do nosso esboço, página There is a 2. renewing of the mind and the heart. Existe uma renovação da mente e do coração. And I've given you several examples of this in Scripture. Eu aqui dei vários exemplos disso na Escritura. When we take these idols and we lay them at the foot of the cross, Quando trazemos nossos ídolos e nos colocamos no pé da cruz. and we repent of those particular E idols. nós nos arrependemos desses ídolos. And tomorrow night we will talk about what it really means to be repentant. E amanhã à noite vamos conversar sobre o que realmente significa ser arrependido. Because I believe most Christians really have no true biblical idea of what genuine repentance is. Porque eu acredito que a maioria dos crentes, na realidade, não tem nenhuma ideia sobre o arrependimento bíblico, o que significa. What does it mean to be genuinely repentant and lay these idols at the foot of the cross? O que significa ser realmente arrependido dos nossos ídolos e deixá-los ao pé da cruz. Then we become more Christ-like. E depois disso que nós nos tornamos mais parecidos a Cristo. I want you to think of it like this. Eu quero que vocês pensem assim. Let's say you're walking through the Amazon and it's deep, it's nighttime. Vamos imaginar que você está fazendo uma caminhada no meio da selva amazônica, no meio da noite. There's only darkness around you. E ao redor de você só tem escuridão. But off in the distance you see a light. Mas lá muito distante você percebe uma luz. So as you're walking through, you have no flashlight, no lantern, E você está andando, mas você não tem uma lanterna. and you slip and fall E você escorrega e você cai in a big pit of mud, num grande lamaçal. and you're covered with mud from the top of your head to E the você bottom of está your feet. coberto de lama da ponta dos pés, da cabeça até os pés. And then you get up out of the mud, Aí você se levanta da lama. and you're just covered, you're a mess. Você está totalmente coberto de lama. But you can see that light way off in the Mas distance. ainda consegue enxergar a luz lá na distância. So you start heading towards that light. Então você começa a andar na direção da luz. The longer you walk, the more the mud dries. E quanto mais você vai andando, a lama fica secando. And you keep wiping yourself off E você vai tentando tirar a lama. so that the longer you walk, the cleaner you are. Então quanto mais você vai andando, você vai ficando mais e mais limpo. But the closer you get to the light, Mas quanto mais você fica perto à luz, the more dirty you realize you are. você percebe mais como você está sujo. Now you're a lot cleaner than you were when you got out of that mud puddle. Agora você é agora muito mais limpa do que você era quando você saiu do lamaçal. But when you get close to the light, you see how dirty you really were. Mas quando você vai aproximando a luz, você vai percebendo, entendendo como você está sujo. That's the Christian walk. Essa aqui é a jornada cristã. When we're saved, God brings us out of the mud puddle of life. Quando somos salvos, Deus nos retira do lamaçal da vida. Then He takes us through progressive sanctification. Ele nos guia através de santificação progressiva. Our lives are a mess with all kinds of idols. E nossa vida é uma bagunça cheia de ídolo. And we don't even realize how dirty we are. E nós nem sabemos como que estamos sujos. But the longer we walk the Christian life and the closer we get to the light, Mas enquanto vamos andando, caminhando na direção da luz, then the more we realize
what God has saved us from. Mais e mais vamos entendendo do que Deus nos salvou. We are transformed people. Somos pessoas transformadas. There's been a renewing of our heart and mind. Houve uma renovação do nosso coração e da nossa mente. And that brings us to number 6 in your outline. Isso nos leva a número 6 no nosso esboço. There is no other counseling system on the planet that has this view. Não existe nenhum outro sistema de aconselhamento que tenha essa perspectiva. That is the promise for every Christian, for you and me and everyone you work with. Essa que é a promessa para cada cristão, para você, para eu e cada pessoa com quem você trabalha. That when Christ returns, we will be glorified. Que quando Jesus volte, nós seremos glorificados. What other counseling system has that promise? Qualquer outro sistema de aconselhamento pode nos oferecer essa promessa. There is no other counseling system that has that promise. Não existe outro sistema de aconselhamento com essa promessa. But yet this is something that you can give a person that you're helping. Mas essa aqui é uma coisa que você pode oferecer à pessoa que você está ajudando. No matter how difficult and how hard their life is now, we all await future glorification. Não importa como que difícil a vida dessa pessoa agora, todos nós temos a expectativa futura de glorificação. I think this is very important. Eu considero isso de extrema importância. So, let's summarize what we've talked about this evening. Tá bom, vamos fazer um resumo de tudo que nos falamos esta noite. First of all, it's very important that you pray daily about your own heart. Em primeiro lugar, é muito importante que você ore diariamente sobre o seu próprio coração. We find David doing the same thing in the Psalms. Nós encontramos Davi fazendo a mesma coisa nos Salmos. And in the Psalms, he asked God to purify his heart. E nos Salmos, Davi pediu a Deus que ele purifica a sua alma. So, what does that purification mean? O que significa essa purificação? That means that God actually cleanses his heart. Isso significa que Deus, na realidade, limpa o coração. Then, B, you need to ask yourself 6 questions. Então, letra B aqui, página 3, 7, parte B. First of all, what are my goals, my expectations, or my intentions? Pergunte-se essas perguntas. Em primeiro lugar, quais são meus objetivos, expectativas ou intenções? Secondly, No segundo lugar, what do I become anxious over or fearful over? sobre o que eu fico ansioso ou com medo? Because those are the very things that reveal what are my potential idols in my heart. Porque essas são as perguntas que vão me revelar quais são os ídolos potenciais no meu coração. What makes you the most anxious or fearful in your heart? O que te faz ficar mais ansioso ou medroso no seu coração? Or let's go the other direction. Ou vamos na outra direção? The third question, what makes me really happy? A terceira pergunta, o que me faz realmente feliz? If it's anything other than the Lord Jesus Christ, Se é qualquer coisa além ou fora do Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, then that has the potential to become the idol of your life. então isso tem potencial de se tornar o ídolo da sua vida. Or number 4, what motivates me? Ou número 4, o que me motiva? Why do you get up out of bed every morning? Por que você se levanta da cama cada dia? What really motivates you to get out of bed and do what you do? O que te motiva a se levantar da cama e fazer o que você faz? Or number 5, what would I like possibly more than anything in my life? Ou número 5, o que eu gostaria possivelmente mais do que qualquer coisa? That's a great question, isn't it? Essa aqui é uma pergunta ótima. More than anything in my life, what is it that I want? Mais do que qualquer coisa na vida, o que eu quero? I love to ask that question when I'm working with university students. Eu amo fazer essa pergunta quando estou trabalhando com universitários.
And most of the young men will say, I just need to marry the perfect wife. E muitos universitários vão falar, mas eu preciso me casar com a mulher perfeita. And many young women will say, I just need to marry the perfect husband. E as universitárias falarão, eu preciso casar com o homem perfeito. Well, there is no perfect wife. Mas não existe mulher perfeita. And there's only been one perfect husband. E só houve um marido perfeito. And you can't have him. He's already married to the church. E você não pode ter ele já é casado com a igreja. So there are no perfect husbands and wives. Então não existe esposo perfeito ou esposa perfeita. But what is it that you would like, possibly more than anything else? Mas o que é que você queria, possivelmente mais do que qualquer outra coisa? Then number 6, in what situation do I respond in anger? A pergunta 6. Em que situações eu respondo com raiva? We may not even know that ourselves. Nós possivelmente nem sabemos isso sobre nós mesmos. So you need to ask the person who you live with. Então você precisa talvez fazer essa pergunta à pessoa com quem você viva. Your husband, your wife, Seu esposo, sua esposa, your father, your mother, seu pai, sua mãe, your brother, your sister. seu irmão ou irmã. When do I get angry? Quando que eu fico mais com raiva? And then when they tell you, Então quando eles respondam, then don't get angry at them. não fique com raiva. All right? That's not, because they're showing you what your idol is. Porque eles estão te mostrando qual é seu ídolo. Number 7, Número 7. what perceived rights have been denied? Quais direitos percebidos me foram negados? You have certain rights and you demand your rights. Você tem seus direitos e você demanda seus direitos. I love talking to Americans on this because we have a Bill of Rights. Eu gosto muito de falar com os americanos porque temos o documento chamado o atestado de direitos. Americans love to talk about rights. I have a right. Os americanos amam muito falar de seus direitos. Eu tenho meus direitos. Yeah. And if I understand the Bible, Mas se eu entendo a Bíblia, you and I only have one right, eu e você temos apenas um direito. and that's to burn in hell. É de se queimar no inferno. That's the only right we have. É o único direito que nós temos. So the rest of everything else, when you get up in the morning and say, oh, I'm not in hell. This is wonderful. Então, se você se acorda e não estou no inferno, então que coisa boa. Yeah. In terms of my own personal rights. Então, em termos dos meus direitos pessoais. Number 8, Número 8. what biblical standard or principle permits that thought, word, or action? Qual padrão ou princípio bíblico permite esse pensamento, palavra ou ação? We have to think about that very carefully. Devemos pensar com muito cuidado sobre isso. And we have to be brutally honest with ourselves about that. E devemos ser severamente honestos com nós mesmos nisso. Otherwise, that question is not going to help us at all. Porque senão essa pergunta vai nos ajudar em nada. So you need to pray daily Então você tem que orar diariamente that God helps to reveal to you your heart. que Deus te ajuda revelando a ti seu coração. And by the way, when you make that prayer, expect God to take you through some difficulties and sufferings, because that's when we really learn our heart. E lembra, quando você faz essa oração, você deve ter expectativa de que Deus vai te levar por circunstâncias difíceis, porque é assim que Ele nos revela o coração. Then look at C. Agora, letra C. Write down how that particular idol or lust is worshipped in thought, word, and deed. Anote ou escreve como você tende a adorar esse ídolo. And E, Desculpa. ask forgiveness from God. Wait a minute. No, D, excuse me. Acknowledge what it is and confess it as a sin of idolatry. Yeah. You have D there? You got C, D, E, F, A. Yeah, that one. Ok, letra C é anote como você tende a adorar esse ídolo, o desejo específico em pensamento, palavra, ação. E letra D, reconhece-o e confesse-o como um pecado de idolatria. And then E, ask forgiveness from God and
whoever is a part of that worship process. A letra E, peça perdão a Deus e a quem quer que seja parte do processo de adoração. And then F, study God's character to examine how your view of God is skewed. Letra F, estude o caráter de Deus para examinar como sua visão de Deus é distorcida. Do an in-depth study on the character and attributes of God that directly involved in that area of change. E faça um estudo aprofundado sobre o caráter e os atributos de Deus que estão diretamente envolvidos nessa área de mudança. And then last of all, be ready to learn how to replace that idol and lust worship with the worship of God. E finalmente, a letra G, esteja pronto para aprender como substituir a adoração de ídolos ou de desejos desordenados com a adoração a Deus. So, in identifying idols in our heart, this is what needs to be done. Então, quando estamos identificando os ídolos nos nossos corações, é isso aqui que devemos fazer. Now, tomorrow night, we're going to jump into 2 additional topics. Amanhã à noite vamos entrar em mais 2 assuntos. We talked tonight about getting at the heart. Já falamos esta noite sobre a abordagem ao coração. And we're going to talk about repentance tomorrow night. Amanhã falaremos sobre o arrependimento. And hopefully, if we have time, forgiveness. E se tiver tempo, vamos falar sobre o perdão. And then the last night together, we're going to talk about humility and communication. E a última noite juntos vamos falar sobre a humildade em comunicação. Those are the 5 key concepts of biblical reconciliation. Essas são as 5 características chaves em reconciliação bíblica. Number 1, understanding the heart. Em primeiro lugar, entendendo o coração. Number 2, understanding genuine repentance. Número 2, entendendo o arrependimento verdadeiro, genuíno. Number 3, understanding true biblical forgiveness. Número 3, entendendo o perdão bíblico verdadeiro. Number 4, understanding humility. Número 4, entendendo a humildade. And number 5, understanding biblical communication. E número 5, entendendo a comunicação bíblica. So, I hope to see you tomorrow night. Então, espero ver vocês amanhã à noite. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado por essas horas voltados para ouvir a Tua palavra, que Teu Espírito continue a nos lembrar, não seja somente por esse momento aqui, torna essas verdades práticas na nossa vida. Nos leva em paz e nos traz amanhã com muito ânimo para continuarmos estudando juntos. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite.